Como rastreador de contatos, você saberá de informações particulares e confidenciais sobre as pessoas. Então é importante definir o que significa privacidade, confidencialidade e outros assuntos relacionados à ética do rastreamento de contatos que você precisará entender. Primeiro, vamos falar sobre privacidade. Eu fornecerei a definição legal e também explicarei o que significa na prática. A definição legal diz que privacidade é o direito de uma pessoa estar livre de intrusões ou publicidade acerca de seus assuntos pessoais. Então, o que isso significa? Basicamente, significa que todos têm o direito de manter a sua vida privada em particular. Porém, como rastreador de contatos, você terá contato com informações particulares das pessoas, porque precisa realizar o seu trabalho e proteger a saúde pública. Você pedirá informações particulares, por exemplo, quem mora na casa, com quem elas estiveram dias atrás, aonde foram na semana passada, quanto tempo ficaram com outras pessoas em casa ou fora de casa. Portanto, é importante lembrar que um rastreador de contatos pode perguntar e usar estas informações particulares, mas apenas para os fins de rastreamento de contatos. Ou seja, um resumo geral é: você pode perguntar, saber e usar informações da vida particular das pessoas, mas apenas para a proteção pública e para fins de rastreamento de contatos. Agora, vamos falar sobre confidencialidade? Às vezes as pessoas usam privacidade e confidencialidade juntas, mas elas são termos diferentes. Na definição legal, a confidencialidade é o direito de um indivíduo ter informações médicas, pessoais e identificáveis em sigilo, sem que sejam divulgadas sem o seu consentimento. Então, o que isso significa? Significa que as suas informações médicas não podem ser compartilhadas com ninguém, a menos que você concorde. Porém, elas podem ser compartilhadas. Especificamente, os resultados de um teste de Covid-19 podem ser compartilhados com outras pessoas para fins de rastreamento de contatos, a fim de proteger a saúde pública. Existem limites sobre o que pode ser compartilhado e com quem. Os exemplos de informações confidenciais que você discutirá durante as investigações de casos e o rastreamento de contatos incluem quaisquer outras condições médicas que o caso ou contato possa ter, porque, lembre-se, isso poderia colocá-lo em alto risco de doença grave. Obviamente, você também conversará sobre os resultados do teste da Covid-19. Portanto, essa investigação obterá informações médicas relevantes para o rastreamento que você está realizando e só poderão ser utilizadas para este fim, o de rastreamento de contatos. Agora falaremos sobre autonomia. Legalmente, autonomia significa o direito de uma pessoa tomar as suas próprias decisões. É sinônimo de autodeterminação e de capacidade de agir. E o que isso realmente significa é que cada pessoa pode tomar as suas próprias decisões. Isto é verdade, a menos que as decisões que ela tomar ou as coisas que ela fizer possam prejudicar outra pessoa. Se ela não ficar em isolamento ou quarentena, por exemplo, prejudicará os demais, colocando-os em risco. Então, há alguns limites para a autonomia ou capacidade de tomar as suas próprias decisões no contexto do rastreamento de contatos. Como isso acontece na prática? Bem, você pede para alguém ficar em quarentena ou que, em algum caso, se isole dos outros. Você tenta convencê-los a fazer isso, mas, em algumas circunstâncias, isso pode ser obrigatório ou imposto, porque não cabe inteiramente à pessoa tomar as suas próprias decisões sobre o que ela faz, se isso puder prejudicar os demais. Esse é um contexto que precisamos equilibrar novamente: os direitos individuais e a proteção da saúde pública. Em seguida, vamos falar sobre o conceito de justiça. Falamos sobre como o rastreamento de contatos pode incluir informações confidenciais sobre as pessoas e também limitar a sua autonomia. Porém, isso é para proteger a saúde pública. E podemos aceitar estas coisas
desde que a ação realizada para proteger a saúde pública seja justa. Vamos falar um pouco sobre o que significa justiça no contexto do rastreamento de contatos. Na definição legal, justiça é agir ou tratar um indivíduo de maneira justa ou equitativa. Isto é, todos devem ser tratados da mesma maneira, independente de raça, cor, sexo, credo, condição econômica, orientação sexual ou gênero. Essencialmente, isto significa que todos devem receber o mesmo tratamento, independente de quem sejam. Alguns exemplos de justiça no rastreamento de contatos significam que os rastreadores de contato tentarão encontrar todos os casos e contatos, independentemente de religião, raça ou orientação sexual. E isso ocorre porque encontrar os casos e contatos é um importante serviço de saúde pública. Todos devem receber este serviço. Além disso, todas as regiões, independente do nível de riqueza, devem ter esforços de rastreamento de contatos para reduzir a transmissão. Não podemos simplesmente selecionar alguns lugares da cidade para fazer isso e outros não. Para ser justo, o processo deve ser aplicado e usado para proteger todos de uma mesma comunidade. E, finalmente, vamos definir bem público. Na definição legal, um bem público é algo que beneficia ou proporciona o bem-estar social. Essencialmente, significa algo que beneficia a todos na sociedade. Os programas de rastreamento de contatos são um exemplo de bem público, porque podem reduzir o risco para o público de ser infectado com o SARS-CoV-2. Eles podem reduzir as doenças e mortes decorrentes da Covid-19. Então, quando falamos dos programas de rastreamento de contatos, estamos falando de um bem público.